Boa noite, telespectador. Boa noite, telespectadora. Está no ar o TV Com Debate que, na edição de hoje, vai abordar principalmente e entre outros assuntos, as mudanças do imposto de renda para a pessoa física 2017, ano base 2016. Vamos falar também da chuva que praticamente parou a região da Baixada Santista na sexta-feira, no último sábado e na última sexta-feira. Ainda temos os reflexos dessa chuva no começo dessa semana. E vamos falar também sobre os cuidados que a cidade, que os prefeitos da região poderiam ter tomado para a gente tentar minimizar, pelo menos, o sofrimento das pessoas que, mais uma vez, tiveram suas casas invadidas pela água suja. Temos aí proliferação de doenças. Nesse último final de semana, o IML de Santos praticamente teve que parar as atividades por conta da sujeira e da operação de limpeza dentro da unidade. Os serviços foram transferidos para o IML do Guarujá. Tivemos a João Pessoa parada na sexta e no sábado. Para quem ia para São Paulo, o congestionamento começava ali porque a entrada da cidade, mais uma vez, estava intransitável. Mas, um assunto de cada vez, eu vou apresentar os meus convidados de hoje. Contador Gustavo Amorim, da Contabilidade Riachuelo, boa noite, muito obrigado. Boa noite. É um prazer sempre estar aqui, colaborando para esse debate. João, boa noite também. Boa noite. João Vilela, boa noite. Boa noite Guto, boa noite a todos, boa noite Gustavo. Gustavo, além de contador, ele vira e mexe, a gente bate um papo, advogado também. E essa parte tributária a gente conversa bastante, né, Gustavo? É bom, né? A gente gosta. Vamos falar sobre isso e sobre outros assuntos, como a gente já falou na abertura. Gustavo Amorim, todos os telespectadores do TV Com Debate estão agora de frente para a televisão esperando a sua resposta. Vamos pagar mais imposto em 2017, referente a 2016? Com certeza vamos sim. Infelizmente. Mas o que acontece? A Receita Federal está precisando de grana, né? Então está apertando. Está apertando. Teve mudança no imposto do ganho de capital, então subiram algumas alíquotas, né? Mas para quem vende um imóvel, coisa do tipo, até 5 milhões, continua pagando os 15% no ganho de capital. Lucro imobiliário, né? Isso, do lucro imobiliário. E agora eles fizeram uma tabela progressiva, então vai de 5 milhões até 10 milhões, já passa para 17,5, e isso chega até 22,5 para quem fatura mais de 30 milhões aí no lucro imobiliário, por exemplo. E a malha fiscal é o grande problema, né? Porque a cada ano que passa, eles estão cruzando mais as informações, e esse ano a gente tem uma coisa interessante, que na verdade a Receita Federal, ela já poderia fazer isso, mas não tinha o histórico desse tipo de malha. Pelo seguinte, pessoal que tem, por exemplo, pessoal que recebe aluguel, tá? Ou então é um autônomo que faz a apuração dele pelo livro caixa e tem que fazer o pagamento dele do Carnê-Leão, toma muito cuidado. Por quê? Porque esse pagamento tem que ser feito mês a mês. O contribuinte tem o costume de não fazer o pagamento mês a mês e vai fazer o ajuste, vai fazer tudo no ajuste de declaração. E o que está acontecendo? A Receita Federal está cobrando multa no valor de 50% do valor do tributo se o contribuinte fizer isso agora. Então, pessoal, Carnê-Leão, paga ele certinho todo mês. Gustavo, o ano já passou, eu não paguei. Tem alguma saída? Retifica. Bom, contador serve para isso, né? Geralmente é assim que funciona. É nesse momento ele chega ali, ele já está com o problema na mão, fala, bom, seguinte, a saída que a gente dá é que você faça o cálculo, antes de entregar a declaração, faça o cálculo do mês a mês, vai fazer o cálculo recalculando a multa e os juros, só que o que acontece? A multa ela chega no máximo a 20%, que é a multa de mora. Então, de vez em tomar uma multa de 50%, vai chegar uma multa de no máximo 20%, claro, tem a correção da Selic, mas essa é uma saída aí para o contribuinte que já está nessa condição. Ou seja, ele vai pagar menos, mas vai pagar. Mas vai pagar. Não tem como escapar. Não tem como escapar. E tem mais um detalhe também.
o pessoal, a Receita Federal está cruzando também as informações com a Previdência. Então, já tem um campo lá do programa da Receita Federal, do Imposto de Renda, um campo para você informar o número do NIT, que é o nosso número como contribuinte dentro da Previdência. O que eles estão fazendo? Eles querem saber se o que você declara como rendimento, se você está contribuindo para a Previdência em cima daquilo. Porque a Previdência, nós temos o regime geral, então você trabalhou, você auferiu renda, você tem que recolher a parte da Previdência. O que acontecia muito é que o pessoal colocava nas suas declarações os rendimentos mês a mês, até o limite de isenção do imposto de renda. Então, por exemplo, vou colocar que eu ganho R$2.000 por mês. Para você também ter um comprovante de rendimento, tudo certinho, colocava-se isso e não recolhia a Previdência em cima de R$2.000 por mês, por exemplo. Agora a Receita Passar pelo Federal... mínimo, né? Exatamente. Você não paga o imposto de renda porque não chega o valor, mas você tem que recolher a parte da Previdência. E a Previdência também está precisando de grana. Então... Também vai apertar. Tanto vai que já apertar. está junto com a Receita para fazer mais esse cruzamento de informações. Exatamente. É que tudo é receita no final das contas, Tudo né? é receita. Tudo vai ser receita do governo federal que está precisando de muito dinheiro, porque continuaram roubando o que podiam roubar, e agora nós temos que pagar a conta. E como que vai pagar a conta? A classe média que paga a conta. Mais né? uma vez. Né? Mais uma vez. É absurdo, porque a forma... o que nós pagamos, hoje a defasagem entre o que era só de correção monetária, que deveria ser algo automático, Sim. porque você já tem inflação, ou não existiu a inflação, e tudo aquilo é uma mentira, inclusive dos aumentos de IPTU e todos os tributos que existem no Brasil, que vêm, né? Tem aumento. Mas você chega hoje, a diferença entre que deve ser corrigida a tabela do imposto de renda é de 83%. Nós estamos pagando hoje, quem paga acima de 1.900 e pouco, não é isso? Já paga imposto de renda. Seria quase 4.000, certo? 3.000 e alguma coisa. Para você, só para corrigir a inflação. Então você está atingindo pessoas hoje que ninguém pode falar que quem ganha 1.000 e poucos reais está ganhando muito bem para pagar de imposto de renda. Que deveriam ser isentos. Me fez até tossir com essa... E o pior de tudo, o pior que eu vejo é o seguinte: quem ganha R$ 4.700, acho que é a pior alíquota que tem. Porque ele vai pagar 27,5%, não ganha quase nada por mês. Ele ganha pouco e paga muito. Eu já tive casos, conheço casos, por exemplo, a pessoa fala assim: eu não quero aumentar o salário. Porque ele passa para outra alíquota, ele perde mais dinheiro, ele ganha menos do que... Com o aumento de salário, é um mau negócio. Ele aumenta o salário dele, ele perde dinheiro. Que coisa que é o Brasil. Então, né? Aí você tem, até ontem, se não me engano, Gustavo, foram 500 bilhões de reais só em impostos arrecadados. Até ontem. 500 bilhões. É algo assustador. Nós pagamos hoje praticamente 6 meses, você considera essa questão previdenciária, você paga de previdência, paga só de impostos federais e impostos diretos, as pessoas por que você vive, você paga, você paga 6 meses da sua renda total. Ou seja, nosso sócio que é o governo. O sócio que é o governo. Só que não é só isso. Cada produto que você compra, existem países que você paga mais imposto de renda. Inclusive nos Estados Unidos a alíquota chega até 35%. Só que o imposto sobre consumo é baixo, em torno de 6%. E aqui pode chegar a 50% o imposto sobre consumo, facilmente. Tem alíquotas muito maiores, cigarro e bebida alcoólica muito mais. Mas tem coisas que são necessárias. Bom, cigarro e bebida alcoólica tem que taxar mesmo. Concordo. Mas tem coisas que você taxa e é absurdo, como remédios, por exemplo. E o que é incrível, às vezes um remédio de coração para um cachorro é muito menos taxado que um remédio de coração para uma pessoa. Se está certo ou está errado, eu não sei, mas é algo estranho você taxar de tanta forma remédio, por exemplo. Você taxar alimentos de uma forma absurda. Você taxar material escolar, por exemplo, que é muito caro. Então você tem taxações que são absurdas que você coloca, ou seja, você paga o imposto de renda, você paga todos os outros embutidos no meio do caminho que você vai ter, na Previdência, você vai pagar para essa Previdência que a gente sabe que é ficta, né? Não existe essa Previdência, porque você não está pagando para você, você paga para todos. E boa parte de todos nunca pagaram. Então você vê só do déficit da Previdência, para a gente fazer a conta rápida. Que não tem déficit, né? Depende, tem da forma que é. Sim, mas da forma que é, tem. A forma cada um no seu quadrado, claro, não seria, claro que não. Porque a questão seria proporcional ao que você está gastando por pessoas que contribuíram já por aquilo. É um caixa que você faz. Mas veja,
80 bilhões é o que eles consideram hoje de déficit, são 160 bi, 80 bilhões é da Previdência Geral, né? Das pessoas que nós pagamos. Outros 80 bi é do funcionário público. Então, 80 bi, eles pagam, se não me engano, são para 32 milhões de habitantes. E o outro, os 80, é para 1,5 milhão. Ou seja, o funcionário público se aposenta antes, eu estou falando só do federal, não estou falando nem estado nem município, e recebe proporcional, é muito mais. Os antigos, então, recebiam integralmente. De um tempo para cá e começou a mudar isso. Ou seja, e muita gente não paga. Por exemplo, a Previdência Urbana, há bem pouco tempo, ela mantinha mais ou menos o mesmo padrão. Mas a rural sempre foi deficitária, porque você paga todo o rural. Você paga todo o pessoal que não recebe. Calcula-se que 80% das pessoas que recebem hoje não pagaram. Não contribuíram Não lá atrás. contribuíram. Mas você tem que pagar. Então, e aí? Ou seja, vai tirar da onde? De quem contribuiu. É lógico assim. Haveria uma outra fórmula, Gustavo, para se equilibrar Olha, para mim, essa conta? como contador, eu acho que, a princípio, o que tem que ser feito é auditoria. Não tem jeito, tem que abrir a auditoria e refazer, porque o que acontece? O problema da Previdência não é só o que a gente paga. Tem a parte da empresa. Sim, não, tem vários outros. A empresa outros. paga 20% em cima da folha também. Então ela pega o que desconta do funcionário. Vai dar uns 30 no final das contas, mais ou menos. A arrecadação tem. A arrecadação tem, é uma arrecadação grande. Eu acho muito difícil esse papo de previdência quebrada e tudo mais. O que acontece é que, infelizmente, a gente acaba caindo na mão do pessoal. E você me permite, Gustavo, tem a DRU, que foi votada há bem pouco tempo, que é a desvinculação das receitas da União para pagar juros de banco. Na verdade, o que eles fazem é pegar 30% de tudo que a Previdência arrecada e pagam a conta de dinheiro emprestado pela União dos bancos. Que beleza. Ou seja, nós estamos pagando 30% do que é arrecadado para pagar juros de banco. E compulsoriamente, né? Não Claro tem que é como brigar sempre é e compulsoriamente. questionar, olha, não vou pagar por causa disso. A grande loucura é que, primeiro, compulsório. a nossa Constituição é uma colcha de retalhos. Nossas leis são uma colcha de retalhos. Se você pegar a LOAS, é uma loucura também, que você pensar o que tem ali, a lei orgânica. Quer dizer, são detalhes que você vai ter de legislações completamente usadas contra o contribuinte. E o pior de tudo, não retorna, né, Gustavo? Você fala assim, olha, tá bom, nós pagamos alto imposto de renda. O Brasil não é o maior no mundo em imposto de renda. A Alemanha é mais, Noruega é mais, Suécia. Finlândia é mais, Suécia é mais, Dinamarca é mais. Só que retorna, né? Porque você paga todos os impostos, você vai pagar IPI, ICMS, você vai pagar tudo que você compra, que você usa, você paga embutido ou não, diretamente ou não, você paga IPVA do seu carro, você paga IPTU da sua casa, você vai pagar o ISS. Tudo, ISS, fora os outros que tem, quando você vai comprar um imóvel, ou quando você vai vender, ou quando você vai fazer, bom, tem imposto para todos os tipos e modelos, se não me engano, são 54 impostos diferentes no Brasil, eu não tenho certeza do número, mas é nessa faixa, que é absurda. 54 impostos. O duro que mudam as normas a cada dia, a cada minuto. Eles vão mudando as regras. E aí o que acontece? Você paga tudo isso e você não tem direito à saúde, à educação, à infraestrutura, a transporte. Que seria... não tem enchente na sua rua. Essas coisas todas que você paga várias vezes. E no final das contas as pessoas ficam sem dinheiro, é claro. Não há consumo. E tem a dedução ainda, né? E tem a questão da dedução, por exemplo. Eu pago uma faculdade. Sim. A faculdade é R$ 1.500 aí no mínimo. Na hora que eu vou fazer o abatimento, eu só vou conseguir abater R$3.000 e poucos. Por quê? Porque a legislação assim. É que meia escola, você faltou nas aulas lá. Você vai pagar o colégio da criança, R$700 por mês. Você só vai conseguir deduzir até o limite de R$3.000 e pouco. Então você fica muito engessado. Muito engessado. Aí você vai fazer um procedimento médico, fez consultas e tudo mais. Aí você coloca seus recibos médicos. Geralmente a Receita Federal cria uma malha num valor X. Olha, quem apresentar mais de 10 mil em recibo médico, chama um cara aqui para conversar. Aí você vai lá na Receita para conversar, como é que está funcionando. Você tem que levar o recibo, não é só o recibo. Você tem que levar o recibo, você tem que levar um comprovante de pagamento.
Porque não, isso aqui, só o recibo não comprova. Tem que levar Só falta você o ter que relatório do levar o médico. a receita do médico. E, não, e outra coisa louca que a gente não presta atenção, mas que acontece no Brasil, que nós adiantamos o imposto de renda. Nós antecipamos o imposto de renda. Sim. Todo mês nós pagamos. Nos outros países não é assim. Você paga lá no final. Essa questão que você falou agora de você pagar esse carnê-leão, isso não existe. Você vai pagar no final. Não, é claro. É depois que o ano termina que você faz a tua... É, né? claro. O certo é você calcular a renda durante o ano e você paga durante aquela renda que você teve. Ou seja, o que é anual para eles que interessa, eles fazem daquela forma. O que interessa mensal, que é receber, eles fazem de outra forma. Então, quer dizer, você vai receber ainda depois, se você tiver essas deduções todas, vai saber quando você vai receber, se não cair nenhuma malha fina, se não tiver nada errado. É algo absurdo. E nós nos conformamos com isso. Nós tivemos o quinto constitucional, se a gente pensar em termos, que não nada, no quinto do imposto, então misturei as duas coisas. Do Tiradentes. Do Tiradentes, né? A dona Maria Louca instituiu, né, que não era de louca, ela não tinha muita coisa. Pois é, nós tivemos várias loucas no mercado. Teve mais louca que ela. Teve mais louca que ela. E tem uns loucos aí que são ótimos também. E nós tivemos a Inconfidência Mineira por causa do aumento dos impostos. Aliás, tem algumas brincadeiras, pessoal, até hoje a gente usa certas coisas, como lavar a égua. Ah, lavei a égua. O que tem a ver lavar a égua, né? Porque as pessoas pegavam e colocavam ouro em pó no cavalo para passar no pelo do cavalo, entranhavam no pelo do cavalo, para passar pelas barreiras que cobravam os impostos, depois lavava o cavalo e tirava o ouro para passar. Já era uma forma de sonegação do imposto. Então, lavei a égua. O que era? Tirei o ouro da égua para passei aqui o negócio. Quer dizer, você imagina como já tinha essas coisas, porque o grande problema do Brasil, desde o Brasil colônia, era alta carga de impostos e pouco retorno. Aí nós passamos para o Império, para a República, e continuou dessa forma. Mas então, agora acho que nos últimos 50 anos, o Gustavo é contador, acho que nos últimos 50 anos... É que agora os governos aí, eles... Os mecanismos ficaram mais fáceis de você... Porque o imposto de renda não é tão antigo assim no Brasil. É dos final dos anos 60, 70, menos anos 70, se não me engano. E você começa a ter outras formas de arrecadação. O IPTU mesmo, que é um imposto que é fácil a gente entender, que é um imposto que, alguns impostos você calcula para o governo, que eu acho um absurdo esse valor do imposto de renda, porque ele já tem condições de enviar para você, já que eles têm tanto controle assim, lógico. Envia, tá certo? O imposto para pagar é X, né? Já que eles têm tanto controle assim, coloca. Claro. Mas o que é louco é isso, você acaba tendo essa dificuldade, essa diferença de formas de pagar, e foi aumentando, claro. E foi aumentando de uma forma perversa. Eu vejo um caso clássico, Gustavo, que você deve passar todos os dias que você passa, é o ICMS. O ICMS ele começou como era um sistema de impostos utilizados na França, que era interessante, que ele não corrompia a parte anterior para não virar uma bitributação. E ele começou a mudar isso no Brasil de uma forma... Primeiro era ICM, né? Que era imposto sobre mercadorias, circulação de mercadorias. Aí eles colocaram o S. E serviços. Virou serviços também. Porque no Brasil sempre dá para fazer uma... e aí você começa a ficar... Uma ajeitada para se ganhar mais dinheiro. Essa ajeitada é complicado. Vou dar um exemplo bobo. Você foi lá e você tem um restaurante e você serviu lá um prato feito e um refrigerante. Você paga... Do refrigerante você vai pagar o ICMS. E do prato você vai pagar ISS. Se me corrija se estiver errado, Gustavo. Mas o custo vai ser altíssimo para você. E a forma de calcular é difícil. Porque nos Estados Unidos como é que é? É sobre consumo. Chegou lá no final, 6%. Do valor. Do valor, acabou. Então, o sistema de taxação é muito complexo. Para o lojista, o contador, acaba tendo que ter uma dificuldade muito maior de calcular cada tipo de imposto, cada alíquota, cada produto, cada margem. Vou dar um exemplo do meu caso. Por exemplo, porcelana é um tipo de imposto. É uma alíquota. De ICMS, de IPI, tudo mais. Cerâmica é uma, porcelana é outra. Cristal é uma, vidro é outra. E chega em certas coisas, você fica no meio do caminho. Você não sabe exatamente se aquilo é porcelana ou se é cerâmica. Porque tem outros produtos no meio do caminho que são próximos uma coisa da outra.
Então você fica naquele Você tem meio que do encontrar caminho. um lugar ali para classificar. Exatamente. Então você tem alguns produtos, você fica num limbo ali no meio do caminho e você fica na dúvida, por que eu pago aqui? E na dúvida pago mais caro, né? Porque é o que a gente sempre faz, né? Na dúvida, porque senão o governo vai pegar e você nunca vai discutir isso com o governo. E o governo é um inimigo nosso, infelizmente. E o governo sempre tem Deveria ser a nossa base, quando a gente faz aquela questão toda, por que nós temos um governo, discussão filosófica, por que existe um governo, né? Aquela questão de Thomas Hobbes, os filósofos colocaram, né? Que era justamente para proteger a população. De situações como essa. Situações como esta. Então nós temos hoje um custo altíssimo no Brasil. Eu gostaria de saber o que funciona. Não precisa saber o que não funciona, nós já sabemos. Eu quero saber o que funciona bem no Brasil. Eu não tenho mais uma instituição que funcione. A polícia tem déficits altíssimos, a saúde nós sabemos como que acontece, a infraestrutura está muito ruim de todos os pontos. Eu quero saber o que nós pagamos e o que nós temos de retorno. Aliás, tem José Afonso da Silva, é um grande constitucionalista, tenho certeza que o Gustavo já leu vários livros do José Afonso. Eu gosto muito do José Afonso, porque é um velhinho, ele conhece muito dessa parte, ele está chegando num ponto que ele já está falando, olha, nós não somos só contribuintes, nós somos consumidores também do governo. Sim. Então ele está conseguindo já ter essa visão um pouco diferente, que até agora... a cultura, né? Essa cultura tem que ser mudada, porque vai chegar um ponto, que já chegou a esse ponto, na verdade, esse ponto já passou desse ponto, inclusive, que as empresas estão quebrando. Pois é. Saiu hoje, eu estava vendo hoje os dados, a cada 10 empresas abertas o ano passado, cada 10 abertas, 8 fecharam, em um ano. Isso é público, você sai na rua, você vê a quantidade de placa que tem para alugar, passa o fora que estavam abertas e fecharam. Pois é. Você deve passar por isso toda hora fechando empresa. Sim. Eu não sei como é que está hoje no teu escritório, Gustavo, mais você fecha, mais você abre, mas a gente nota isso claramente. Não, né? A gente começa a notar as pessoas com uma dificuldade brutal de pagar os seus tributos, de pagar a mercadoria, não tem mais. Está abrindo mais ou fechando? Olha, aconteceu algo interessante, porque como houve uma perda de emprego muito... As pessoas começaram a abrir. Muito grande e não tem mais lugar para você arrumar um emprego, as pessoas acabaram tentando abrir alguma coisa. Partindo para o empreendedorismo. Exatamente. Então, pegou o fundo de garantia e tal, juntou as economias e o pessoal estava abrindo, tentando ganhar o seu pão, né, de cada dia. Então, lá no meu escritório, por exemplo, teve bastante gente que encerrou as atividades, geralmente empresas novas, empresas de 1 ano, 2 anos, 3 anos, não aguentaram, mas teve bastante gente também que abriu. E aí, não sei se você tem essa informação aí de bate-pronto, mas você tem um perfil dessas empresas que fecharam? Era mais empresa de alimento, era serviço, você tem essa... Olha, restaurantes, bar, restaurante e o comércio de produto de vestuário... Isso que fechou. Fechou, tá? Que estão abrindo mais pessoal de prestação de serviço. Então, tem algum bar ou outro, uma temaqueria, alguma coisinha assim, mas a maioria das aberturas que nós tivemos foram voltadas para a prestação de serviço. E aí, João, que eu ia te perguntar, seria o lado bom da crise? Ou seja, chega um momento que você tem que fazer opção, muita gente que pega o dinheiro, o fundo de garantia, e parte sempre teve a intenção, como você. Então, sem dúvida. Você é o exemplo que a gente sempre usa aqui. Seria um momento também, apesar do Brasil não favorecer o empreendedorismo? O grande problema é que quando você abre por necessidade, você não estava preparado para abrir empresa, como aconteceu comigo também. Eu não sei se eu estou na questão da sorte, do esforço, eu não sei onde eu me encaixo na questão, mas eu também abri por necessidade. E esse dado que eu te falei, cada 10 por necessidade que abriram, fecharam 8 em um ano. Então, porque as pessoas não conseguem, primeiro, ter o know-how do trabalho, conhecer exatamente aquele produto a fundo, ou a forma de compra, de venda, ele não conhece a fundo aquela... Aprende tomando canelada. Exatamente. No dia a dia. Então, ele já não tem o know-how. Segunda coisa, o custo dele para abrir é muito alto, muito maior às vezes do que ele calculava.
Ah, você vai falar, bom, tem Sebrae que vão te ajudar e vai ajudar realmente, tem uma série de formas que vão te ajudar. Mas quando você começa a calcular, o teu custo é muito alto. Você vai ter que contratar mão de obra. Eu vejo, a mão de obra. Eu vi um conhecido meu agora com um restaurante há bem pouco tempo, ele não ficou nem um ano, nem um mês com o restaurante aberto. Ele tentou abrir, montou, ele foi tanto tempo para montar, para abrir, olha, tem que melhorar isso, fizeram cozinha, gastaram dinheiro, gastou, e o pior, além de tudo isso, você tem, normalmente as pessoas pegam dinheiro em banco também. Quando chega num ponto que o dinheiro acaba... Você não tem mais capital de giro, você porque precisa pagar... o certo administrativamente é você não usar seu capital próprio. O que é seu, o que é da empresa, Essa é a regra mundial e sagrada e tudo mais. Contábil. Só que aí que tá, Gustavo, no Brasil não funciona. Porque se você for fazer isso para abrir uma empresa, eu vou pegar dinheiro em banco para abrir uma empresa, o que é meu, vai estar separado aqui, eu não vou misturar uma coisa com a outra. Você quebra. Mas você quebra daí de uma velocidade absurda. Porque o banco, ele só te empresta o guarda-chuva quando não está chovendo. Quando está chovendo, ele não te empresta o guarda-chuva. Ou seja, se você tem crédito, tem dinheiro lá, ele te empresta. Se você não tem, você precisa. E aí o que acontece? As pessoas perdem um pouco da noção de como que é o comércio, como que é o serviço. Porque hoje você tem 200 mil pessoas fazendo a mesma coisa. Grandes empresas estão com dificuldades financeiras. O cara que já tem uma expertise naquilo tem uma dificuldade muito grande. É um momento importante? Até porque esse cara que pegou esse momento ruim, normalmente, depois quando melhorar, se ele conseguir passar essa tormenta, se ele sobreviver, ele vai crescer bastante. Então, meu caso, por exemplo, quando eu abri, o Gustavo sabe, ele é pequenininho lá na loja, ele é um garotinho mesmo. E a primeira loja que a gente teve era muito pequena, o Gustavo sabe bem disso, ele comprou desde o começo mesmo. E era uma loja de 6 metros quadrados. E um aluguel caro, com toda a dificuldade, sem a expertise, tinha tudo para dar errado. E eu deixo bem claro isso hoje. Você é o anti-exemplo. Eu sou o anti-exemplo. Que acabou dando certo. A única coisa que eu fiz talvez certa naquela época, que antes de abrir eu fiz um planejamentozinho. É isso que eu quero abordar com vocês dois na volta do nosso break, o planejamento. TV Com Debate vai fazer um rápido break e já volta. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Unilaser, um centro de referência único que, concentrando recursos tecnológicos e a capacitação técnica de seus médicos, pode diagnosticar e tratar as doenças da visão, aplicando uma oftalmologia de ponta com reconhecimento nacional e internacional. Unilaser, unidade oftalmológica de laser. Você que é português ou gosta da música portuguesa não pode perder. Aos sábados, 20 horas. No domingo, às 19 horas e na quarta-feira, às 20 horas. Portugal e sua gente é um programa Gabrielo Gabrieleschi. Viana do Castelo, beleza natural, és a mais linda do Minho, do canteiro de Portugal. Diariamente na nossa programação você confere o TV com Clipes. Dos grandes clássicos aos atuais. Então fique ligado no TV com Clipes. Mudanças climáticas. O clima está diferente. O que muda na nossa vida?
Você já deve ter ouvido falar em aquecimento global, mudanças climáticas, energias renováveis, preservação ambiental e reciclagem de materiais. Mas por que devemos nos preocupar com as mudanças climáticas? Como elas interferem no nosso dia a dia e o que podemos fazer para diminuir os seus efeitos e nos adaptar a eles? Tudo começou no início do século XIX. O matemático francês Jean-Baptiste Fourier foi o primeiro a perceber que a atmosfera da Terra funciona como uma grande estufa, criando um ambiente favorável para a vida das plantas e dos animais. Ele constatou que os gases atmosféricos absorvem energia na forma de calor, elevando a temperatura da superfície da Terra. No final do século XIX, outro grande cientista, Svante Arrhenius, criou um modelo matemático para estudar a influência do gás carbônico da atmosfera sobre a temperatura da Terra. Em 1896, Arrhenius calculou o aumento da temperatura se a quantidade de CO2 na atmosfera duplicasse. Para isso, baseou-se no conceito de estufa, introduzido em 1827 por Fourier. TV Com Debate já está de volta. Hoje eu recebo o contador Gustavo Amorim, da Riachuelo Contabilidade, e o nosso comentarista João Vilela. Senhores, a pergunta que ficou no ar do primeiro bloco: falta planejamento para esses empreendedores que pretendem abrir um negócio, que têm uma ideia na cabeça, mas geralmente, por falta de planejamento ou por falta de conhecimento do mercado, acabam fracassando? Com certeza. O que ocorre é o seguinte: o empreendedor, ele tem que ter na mente dele que, independente do que ele for fazer, ele tem que ter um controle, ele tem que ser um empresário. Então, se ele abrir, por exemplo, um consultório médico, além de médico, ele tem que ser um empresário. Porque isso tudo envolve a saúde financeira da empresa dele. O que ocorre é o seguinte, Guto: muita gente que a gente visualiza no dia a dia, lá do escritório, muita gente vai preocupada só com a atividade e não se preocupa em fazer algo da administração. Então isso acaba aqui pegando a pessoa desprevenida, uma situação ou outra, e aperta a saúde financeira da empresa, e fecha, passa ponto. Isso é o que geralmente ocorre. Eu vejo que tem muitas coisas, na realidade, não dá para a gente simplificar e falar, faz dessa forma. São muitos detalhes no meio do caminho. Uma das coisas que mais penalizam o empreendedor, que está começando principalmente, todos, mas quem está começando, é o fluxo de caixa. Vamos supor que a pessoa vai montar uma pizzaria. A pessoa já trabalhou numa pizzaria, ela já tem uma expertise, já sabe como é que faz, ele fazia a massa lá. Por qualquer forma, ele acabou saindo da pizzaria, ele recebe uma indenização e resolve montar no seu bairro que mora um lugarzinho para fazer a pizza. Porque na cabeça dele ele já tem o principal. Ele já tem o principal, já sabe onde compra o produto, já sabe fazer o produto. A matéria-prima toda para transformar aquilo ali no grande adianto. No produto. Bom, porém, ele recebe, até aí está tudo certo. Ele recebe uma indenização trabalhista qualquer por causa da saída dele da empresa, da pizzaria grande que ele trabalhava. Ele monta num bairro periférico, perto onde mora, aluga um pedacinho, um cantinho e começa a produzir. Ele tem que levar em conta que, além de montar o lugar, que às vezes a pessoa gasta muito para montar o lugar. Eu vou colocar um ar-condicionado, eu vou colocar isso, um forno assim. Gasta muito e leva muito tempo às vezes. É muito comum esse erro de gastar muito tempo e dinheiro e acabar com todo o dinheiro que você tinha. Para montar uma estrutura que E aí você fica sem o fluxo de caixa. Porque se a pessoa vai pagar lá, às vezes ela paga num cartão de crédito, por exemplo. Aceita cartão? Aceita, tal. Paga em 30 dias. Bom, você vai ter um desconto do cartão. Você vai pagar os impostos você paga no ar, praticamente no ato, né? Aquele mês, fecha o mês, tem que pagar. Aí é como se fosse Estados Unidos, né? Você paga aquele mês, tem que pagar. Bom, você vai pagar os funcionários. No final do mês você vai pagar os funcionários que você contratou ou não, você tem que pagar aquele pessoal. Você vai pagar a luz no final do mês, você vai pagar a água no final do mês. Os tributos todos, você vai pagar a mercadoria que você adquiriu no final do mês. Mas aquele cartão que você recebeu, você não recebe no final do mês. Depende do dia que você recebeu, vai ser 30, 40 dias depois. Com todos esses descontos que você fez. Eu, por exemplo, na loja, eu tenho que financiar o meu próprio produto. Eu mesmo me financio em 10 vezes sem juros. É dinheiro que você coloca e você antecipa 10 meses. É muita coisa 10 meses. Se eu for pegar esse dinheiro em banco, esquece que eu quebro em 2 segundos.
Então as pessoas têm que ter essa noção, e isso eu estou contando o melhor cenário. O cara abriu, começou a trabalhar e começou a vender. Aquele cenário do começo do plano real, exato. um por um. Não, e você começou a vender muito. E deu tudo certo. Você não teve um dando problema. tudo certo, ainda assim tem uma chance muito grande de dar problema por causa do fluxo de caixa. Como que é nos outros países? Lá você pega dinheiro em banco e os juros é muito baixo anual. No Japão chega a ser negativo. Alguns subsidiados justamente para incentivar o vendedor. Por quê? É isso que gera dinheiro para o governo, que isso gera tributos, isso que gera emprego, isso que a empresa, não existe dinheiro público. Primeira coisa, não há dinheiro público. Não há dinheiro do governo. O dinheiro que veio do governo é dinheiro da população e da empresa. A empresa que paga o tributo. Não há outra fórmula. Mas sim, mas você trabalha para uma empresa. E esse dinheiro todo vem das empresas. Não tem outra rentabilidade. Então o que os países fazem, que são um pouquinho mais, que pensam um pouco mais na população do que no subtração do dinheiro de uma forma muitas vezes criminosa. Proveito próprio? Não, de forma criminosa. Nós estamos vendo aí de todos os cantos do Brasil. Eles querem que as empresas abram, sejam saudáveis e paguem seus tributos. Com esses tributos, ele vai conseguir distribuir o dinheiro de uma forma com infraestrutura, com segurança e com educação. O restante é supérfluo. E aí que vem a iniciativa privada para suprir. Exatamente. Então, o que o governo tem que dar? Segurança, um pouco de educação e um pouco de saúde. Eu digo um pouco que é a básica, né? É o básico de cada... E educação é em casa, né? O governo tem que dar escolarização, né? Instrução. Sem dúvida, a gente está falando disso outra vez, instrução, mas no geral é isso. E você tem que dar infraestrutura, porque um país sem infraestrutura, ninguém monta empresa. Então você tem problema. Empresa se atrai para. Hoje você tem um custo altíssimo numa empresa, por exemplo, é o custo segurança. Você monta um pequeno negócio, tem que ter um segurança. Normalmente um policial militar que está fazendo um bico ali. Não, a câmera é obrigatório. Câmera, alarme, empresa de segurança. Além disso tudo, você paga também um segurança. Um segurança para ficar lá. Um funcionário físico, o bico do militar, que é o que acontece. Isso aí, tanto é que é permitido fazer esse bico. Que é um absurdo você pensar dessa forma. Mas chama-se estado de necessidade. Exatamente. Né? Não poderia nunca. Absurdo, esse bico, todo mundo contrata, todo mundo faz. O conflito de interesses ali completo. Porque o pior é que de vez em quando pessoas que cometem atividades ilegais contratam o cara. Exatamente. Geralmente é ele que faz algum serviço que não deveria não é legal fazer. Exatamente. Né? Então, o Brasil vai ter que mudar muita coisa. Nós vamos falar sobre as enchentes também, mas para finalizar essa questão do imposto de renda, Gustavo, trabalhador que perdeu o emprego no ano passado, como que ele faz para fazer a declaração? Bom, a empresa ela é obrigada a dar um informe de rendimento. Inclusive, ela leva multa se não fizer. Até quando que era para esse informe de rendimento ser entregue? Era para ser entregue até o final do mês de fevereiro. Perfeito. Só que a gente sabe que isso não acontece. Quando tem foi que ir lá... que fechou, né? Se a empresa não fechou, né? Mas ele tem que, geralmente, vão na contabilidade da empresa ou no RH da empresa. O trabalhador é que tem que ir lá e ele pede. Vem por e-mail, é bem tranquilo. Tem algumas empresas grandes que disponibilizam até pela internet. O INSS, os órgãos públicos também disponibilizam pela internet. Então ele puxa o informe de rendimento, bonitinho. Pede no banco também os extratos, os bancos, alguns mandam, outros pelo internet bank, você acessa e pega as informações e ele vai conseguir fazer a declaração dele bem tranquilo. Não tem... Agora, para o trabalhador em geral, quais são os documentos, o que ele precisa ter para fazer a declaração? Olha, um informe de rendimentos da empresa? Isso, é o que ele ganhou, declarar o que ele ganhou, informe de rendimento da empresa, aluguel, tudo que ele ganhou, ou trabalho autônomo. E mudança patrimonial, comprou, adquiriu veículo, imóvel também, empréstimos também, tem que fazer isso daí, fazer os lançamentos, pegar a documentação. E a parte também quando vendeu, tomar cuidado se vender algum imóvel para fazer o ganho de capital, que é um outro imposto. Que foi o que você explicou no começo do programa. Isso, que mudou agora. Que também tem uma... Só para não perder
O prazo de entrega vai até quando? Dia 28 de abril. 28 de abril, às 11h59 e 59 segundos, é isso aí. Por favor, João. Não, é só comentar do lucro imobiliário que tem algumas possibilidades que você não paga esse imposto, que em média de 15% sobre o valor. Quando você adquire outro imóvel em menos de 6 meses, tem uma série de outras formas. Então, por isso é importante procurar um contador ou uma pessoa que entenda do assunto, que aí você acaba pagando imposto a mais. A mais. Então, você vendeu uma casa, por exemplo, ou um apartamento, e no período de 6 meses, você sendo o único imóvel também, né? Você adquirir outro imóvel, você já não paga esse imposto. Tem algumas vantagens que você pode fazer, mas por isso tem várias formas que você pode ter que pagar mais ou a menos também. Você comentou do imposto de renda que está defasado. A gente vê também com relação ao imóvel, né? Se você compra um imóvel Sim, há 10 anos atrás por R$200 mil, os mesmos R$200 mil você não consegue comprar um imóvel hoje, o mesmo imóvel. E a gente paga o lucro imobiliário sobre isso. Sobre isso. Interessante. Tem uma tabela decrescente também, né? Que você vai ter que analisar para ver. Que dependendo de quando. Mas até 88, de 69 a 88, Sim. Tem um desconto também, se adquirir imóvel nesse período. Vocês dois já passaram algum problema? Vamos falar das chuvas agora, que no último final de semana trouxeram muito transtorno aqui para a nossa região. João Vilela, você testemunhou, a gente vai começar a passar as imagens, choveu muito acima do normal, como você inclusive havia previsto. Eu estou fazendo previsão. Já na semana passada. Aliás, não só eu, como o Tom Jobim já previa as águas de março fechando o verão, né? Não precisa nem, até rima com a coisa, tem música, fica bonito. Promessa de enchente no seu quarteirão. Exatamente, Olha falou aí. disso, né? Ó, aí a entrada da cidade, e a gente vai falar, a gente estava falando de planejamento, né, senhores? Falta planejamento, acho que falta um pouco de capacidade também, para as pessoas que pretendem fazer a gestão das nossas cidades, né? Porque a previsão avisou que ia chover. Você recebeu algum informe, Não. algum alerta? Não. Houve a confirmação do que foi previsto. Tivemos aí a cidade de Santos mais uma vez parada. Grandes perdas, né? Para comércio, para indústria, para as Exatamente. pessoas. Perdas O ir e vir, materiais, né? perda de tempo. Isso aí é na Tolentino Filgueiras. Essa foto foi eu que tirei. Tem enchido lá. Aliás, é uma rua que eu passo todos os dias, entre a Ana Costa ali e a Rua Pasteur. Eu passo todos os dias ali e eu noto todos os bueiros completamente cheios. Não precisa chover muito, não. Você Exatamente. bem no comecinho da chuva. Não precisa chover muito. Aí, justamente em frente à minha loja. Ali aí a Praça Coronel Fernandes... Praça Fernandes Pacheco, Fernandes né? Pacheco. Com a Marechal Deodoro. Aí encheu bem. Aliás, esse ano eu não fiz um negócio que todo ano eu faço. Eu mando limpar os bueiros, isso é errado, inclusive. Você faz o trabalho da prefeitura. Eu faço o trabalho da prefeitura. Aliás, não pode, inclusive, legalmente eu não posso fazer isso. Mas tinha que cobrar, né? Pois Fazer, não, eu depois conto, mandar as contas. eu ainda posso ser multado. Posso. Aí o buraco que abriu Canal na 2, pista do Canal 2, aí perto da... Um pequeno buraquinho, uma valetinha que abriu. Perto da Carlos Gomes, aí já... Dá para colocar um ônibus dentro. Pois é, né? Olha lá, o ônibus acabou... Esse prejuízo da empresa de ônibus vai ter, do tempo e tudo mais. Das pessoas que eventualmente estavam sendo... Claro, o transportadas, trânsito deve conduzindo pra ter algum lugar. bagunçado ali tudo, tá até agora bagunçado. Que já estava ruim por causa da chuva, né? Sim, sim, Tem a claro. questão da saúde também, né? A saúde, sem dúvida, o risco. O IML de Santos, que teve também as dependências invadidas pela água. Aí, ó. Tudo isso aí comprado com o nosso dinheiro vai direto para o lixo. Para o lixo. Por falta de planejamento, né, senhores? Por falta de... Olha, essa força. imagem que você passou chama muito... A lâmina d'água quase ultrapassando o costado ali do Pois cais. é absurdo a forma. Aliás, os sistemas de balsas entre a Martins Fontes e a Nossa Senhora de Fátima estava funcionando bem. Estava Tinha funcionando, três embarcações. sem problema de manutenção nas pois balsas. Chegando a esse ponto, na Zona Noroeste agora vão ter sistema de balsa lá, na realidade. Olha aí, ó. Aí é São Vicente. É outra questão, não adianta você resolver só Santos e não resolver São Vicente. E são os mesmos lugares, as pessoas sempre perdem o que tem, chove, não precisa chover muito, né? não. Dá uma Choveu chuvinha. muito, mas antes de saber aquele tempo todo que teve de chuva, teve muito pouco encheu. E o que me assusta é justamente isso. Não é feita a limpeza das galerias. Para resolver essa questão da Zona Noroeste em Santos,
é relativamente simples e relativamente barato. Aí é um Que filme, ninguém olha lá. tem- Ah, isso é no... Dentro do terminal portuário, Não, isso é na Avenida Mário Covas, ali na perimetral. Ali naquela região ali. Você imagina o prejuízo nesses contêineres, prejuízo de carros quebrados, prejuízo de... a própria operação, né, do terminal. Sem dúvida, você não tem tempo como... e funcionários para chegar no seu emprego, perdendo o seu horário de trabalho. Tudo isso aí é contabilizado como uma coisa que você perde, é uma perda do país absurda. Agora, o louco é que você chega num ponto, por exemplo, Zona Noroeste, se você colocasse um piscinão no final da Jovino de Melo, isso é uma coisa quase obrigatória. O que é o piscinão? Nada mais é que um lugar para você segurar a água durante aquele período, para depois você poder tirar aos poucos. E era relativamente fácil fazer esse piscinão. Mas ninguém tem a menor capacidade nem de sugerir isso. E ali nós temos uma vantagem, Gustavo e Guto, que nós temos os canais. Nós já temos um sistema de drenagem fabricado por corajosos de 100 anos atrás, porque eu falo que há 100 anos atrás... a tecnologia, a gente estava muito melhor do que mas atualmente. as pessoas que tinham eram melhores. Sim. Eram muito mais eficientes. Pela tecnologia, eles estavam muito melhores do que a gente hoje. Sem dúvida, porque você não tinha um caminhão naquela época. Você tinha uma carroça para você colocar lá a terra, o cimento era muito mais complicado. Você não mandava ligar para uma empresa de cimento para colocar o concreto ali. Verdade. Era algo muito mais difícil. Eles fizeram mais difícil, Mas né? muito Foi mais abrir difícil. o sistema de Por isso que eu falo, canais. essas pessoas que tinham na nossa organizar a região drenagem. há 100 anos atrás é que foram os verdadeiros heróis, capazes, inteligentes, que fizeram a nossa cidade ser o que ela é hoje. Sem eles, se fosse depender dos que temos hoje eu digo os últimos 50 anos, que são os incompetentes, faz 50 anos temos incompetentes um atrás do outro. Perfeito. Poucas pessoas realmente... Se sobressaem, né? Não, o que teve de grande alteração na nossa região nos últimos 50 anos? Nada. Nós continuamos até um pouco pior. Não, do que nós houve aumento da violência. não, sem né? dúvida, mas Obviamente. há 50 anos atrás você podia pegar um trem Santos-Jundiaí. Podia passageiro. Pegava um trem Sem de problema nenhum. Santos e ir para o Rio de Janeiro. Há 50 anos atrás você tinha bonde funcionando Plenamente. normalmente na cidade. Há 50 anos atrás você podia pegar um avião da Panam na base aérea de Santos e ir até o Rio de Janeiro com rotas diárias. Então, há 50 anos atrás, você tinha mais mobilidade, há 50 anos atrás você tinha um sistema de esgoto mais bem resolvido, você tinha um sistema de saneamento muito mais bem resolvido. A infraestrutura da cidade. Era muito melhor se você pensar 50 anos atrás. Agora, cobraram muito, a gente cobra, paga caro, né? A gente paga. E não fizeram nada. Muito pelo contrário, alguns lugares foram desfeitos. Porque há várias regiões há 50 anos atrás, voltando 50 anos atrás, que eram antes mangue, eram regiões que tinham uma drenagem falha, mas você não tinha problema, ninguém morava lá. Tudo bem, alagava, tudo bem, não tinha problema nenhum, não tinha ninguém lá. Agora tem pessoas morando lá. Muitas pessoas morando lá. A Nossa Senhora de Fátima Martins Fontes é uma vergonha completa, porque ali são 3 córregos que saem na Martins Fontes. Um principal, e aí ele está completamente assoreado. E por que a prefeitura não limpa? Ela sabe que está assoreado? Sabe que está assoreado. Por que ela não limpa? Porque depois a continuidade é a área federal. Limpa e manda conta. Se não pagar, tudo bem. Porque é assim que funciona no Existe a Brasil. Procuradoria do município para isso, para cuidar dessas questões. Não, né? é para cuidar que se você não pagar o seu IPTU em dia. Deveria, não é para isso, né? não. Para se não ligar. Não é. É para ir contra o contribuinte. E a entrada da cidade, senhores? Aí Não, a gente fala da falta, é a própria. A gente fala da falta de planejamento, aí a gente fala do governo Paulo Alexandre, do governo Papa, do governo Beto Beto Mansur, não vamos colocar Thelma de Souza, Davi Capistrano. Davi Capistrano. Não se planejou E continua não se planejando. não estão a fim de resolver o problema. Você vê a macrodrenagem da Zona Noroeste, que eu chamo de microdrenagem. Eu tinha falar, não, é macro. Eu falei, não, é micro. Nem a micro fizeram na realidade. Exatamente. Ali é uma vergonha, porque o que veio de dinheiro de fora foram bilhões gastos. Bilhões gastos. E ninguém é capaz de me falar uma obra. Mas nem uma pequenininha, nem limpeza de um bueiro. Nada. Eu quero ver, aonde foi essa obra? Cadê essa obra? Aonde foi parar esse dinheiro? A prova do que você está falando é que quando chove, as pessoas lá... Mas você vê lugares nobres que você fala, mas a Zona Leste é bem... No Gonzaga, no Imbaré, eu vejo ali no Gonzaga, eu não limpei o bueiro, porque eu deveria ter limpado o bueiro esse ano. Você não fez eu não fiz meu dever de casa, eu falei, quero ver ver até onde vai. E você começa a ter problemas ali sérios.
Quer dizer, já vou daqui a pouco mandar limpar o bueiro. Porque você, aquela situação ali te E prejudica. limpar o bueiro não é simplesmente pegar, como que acontece Empurrar normalmente. mais para dentro. Não, não é. É óbvio que É não é. tirar o que tem ali É dentro. tirar o que tem. Eu não consigo fazer, porque eu não tenho hidrojato, eu não consigo ir até o resto do cano. Mas nós temos que fazer muito mais isso. Então, se você olhar os bueiros de Santos, faça esse exercício. Eu até posso... Eu tenho uma relação de fotos, eu te falei. Você tem um acervo interessante. De fotos de bueiros. Olha que bacana, Gustavo. Tem uma relação de bueiros. Eu vou Pode ser começar até a minha Os tentagem. piores são engraçados. Você tem na Praça da Bandeira um ali que é terrível. Perto da ciclovia, Praça da Bandeira em Santos, Gonzaga. Você tem ali um que é... Você não coloca 50 ml, aquele copinho de café, você não consegue colocar 50 ml de água ali. Colocou, Não consegue. transbordou. Nem entra, ele já fica nada. Na Ponta da Praia, tem ali perto das balsas também, naquela região onde saem as balsas que chegam ali, também tem vários bueiros ali completamente assoreados. Mas eu Tolentino Filgueiras, que é uma região mais para cá, uma região nobre de Santos, paga um dos maiores IPTUs, o maior IPTU ou na própria Vila Rica, ali na região do Boqueirão, o maior IPTU entre Florianópolis e Rio de Janeiro está ali. Não há um IPTU maior que essa região. Concorrendo com o Leblon no Rio de Janeiro. Não, então, entre Florianópolis e Rio de Janeiro, mais caro é aqui. E você não tem a limpeza. E aí você nota completamente assoreado, completamente cheio de areia. O governador Pedro de Toledo também E eu quero agora que não desafiar enchia. as pessoas, quem viu a última vez o hidrojato. O hidrojato é um caminhãozinho da Prodesan, branquinho. Existe, ele Existe, existe. um ele único, existe. filho único de mãe Ele solteira. existe. Já deveriam ter muitos desse aí. Sim, pelo que menos fa- um em que cada bairro. na realidade, é quando entope o cano da sua casa, do ralo da sua casa, o que você faz? Você chama aquela empresa de hidrojato. Ele vai lá com o negocinho, funcionou, que beleza. Mesmo que você tenha uma limpeza, você seja muito limpo na sua casa, vai acabar cabelo, acaba sujando, vai Sujeira. começando também, normal. As partículas. E você de vez em quando tem que ir lá e fazer a limpeza. Né? A prefeitura também tem que fazer isso. E não tem feito muito. Eu não Cá entre vejo, nós, né? eu não vejo. Eu vi uma vez esse hidrojato. Eu vi uma vez na Praça da Dependência, por sinal. Nesse caso, o município pode entrar com uma ação contra a prefeitura? Nós, o munícipe? Nós? Pode. Teve? Pode. Eventualmente, Pode. Se tiver algum prejuízo. comprovando, fotografando, e aí cai no precatório. Aí paga. Mesmo que não caia no precatório, vai ter recursos, 1000 recursos, e não vão pagar, e vão... depende da mão do juiz que caia isso, inclusive, uns vão entender que é mero de sabor da vida normal. Dá para culpar só São Pedro? Choveu muito. Bom, choveu muito. Aí a prefeitura vai alegar. Choveu muito. E quando chove pouco? Daí choveu pouco. Mas não... Nós já estamos chegando no finalzinho do programa. Na avaliação de vocês, na entrada da cidade, qual que é o que você imagina naquela entrada da cidade que tem que ser feito? Limpeza de galeria é a primeira coisa. Mas na questão urbanística, tem que no mínimo ter 2 viadutos ali. Não, sem dúvida. A questão... Para você Está isolar... seco, está seco, mas Sim, continua tendo primeira mesmo coisa. Continua tendo problema. Drenagem... Viaduto, sem dúvida, que fizeram aquele elefante branco, eu não vou nem contar o pai de quem que fez aquele elefante branco. Não, né? Não vou contar. Não pode. Que não tem serviço nenhum, poderia ter sido feito naquela mesma época, usando de outra forma. Levando a Martins Fontes, a Nossa Senhora de Fátima, eliminando aqueles semáforos. Mas já não fizeram, não vai ser agora que vai ser. Mas o que eu vejo, assim, principal, a primeira coisa que você tem que fazer na entrada da cidade, é uma limpeza, segurança, o viaduto, sem dúvida nenhuma, esses viadutos têm que ser feitos ali para você poder melhorar. Drenagem, limpeza das galerias, isso é fundamental. A segurança é fundamental ali, porque tem muito roubo ali é muito comum você ter roubo. Mas uma vez eu vi num para-choque de caminhão, aquelas frases de para-choque de caminhão, e eu achei muito interessante, eu nunca mais esqueci. É pela entrada da cidade que você reconhece a qualidade do prefeito. Boa Tava na frase de caminhão. Boa frase. Tá? E aí você vai notar São Vicente, como é que está a entrada da cidade, a entrada da cidade de Santos. Praia Grande, você nota a entrada da cidade está bonita. Pode notar. Já fizeram os viadutos, Pode as notar. alças de acesso? Muita coisa fizeram lá. Então você pode notar que Praia Grande hoje, a entrada da cidade está muito bonita. Muito bonita em todos os aspectos. Agora, Santos, São Vicente e Guarujá está muito Porque feio. a gente não vai no... Quer falar, Gustavo? Pode falar. Eu ia comentar que eu tenho um cliente que é uma lotérica e ele só conseguiu lugar na Nossa Senhora de Fátima, né, perto do Atacadão, Sim. por ali. Ele não pegou o ponto. Ele não Desistiu. pegou Por por conta exatamente do alagamento. Ano Ele não passado, pegou, Gustavo, nessa mesma época das enchentes, das cheias, as pessoas dormiram nesses grandes atacadões que tem lá.
Imagina, a pessoa tem que dormir no seu carro. Funcionário. Os clientes dormiram lá dentro. Porque ficaram ilhados. E não abaixava a água de jeito nenhum. Eles dormiram lá. É um absurdo. Quer dizer, isso faz um ano. Mas ninguém tomou Não faz providência. tanto tempo assim, né? Não faz tempo assim, mas a gente sabe todo. Eu falei semana passada, segunda-feira passada, eu cheguei aqui nesse programa. Exatamente. E a gente ainda brincou, você ainda fez um verso bacana, né? Que são as águas de março fechando o verão. É a promessa de enchente no seu quarteirão. Mas aí, vendo a chuva na sexta e no sábado, eu mudei a palavra. É a certeza de enchente no seu quarteirão. E isso assusta, Gustavo, porque o custo disso tudo para o país, para as pessoas, para o comércio, as pessoas perdendo seus carros, perdendo seus bens, o que é pior, perdendo sua saúde, porque essas pessoas que estão nas regiões mais vulneráveis, que justamente onde a pessoa tem menos condições ainda, que ela não tem saúde, que ela não tem infraestrutura, ela vai precisar de um posto de saúde porque ela vai pegar infecções. Você imagina, perde seus móveis, perde sua televisão, sua geladeira. Também, né? Sem dúvida, a preocupação que fica. Eu lembro que eu morei na Zona Noroeste, eu morei na Vila São Jorge. E lembro uma vez a gente colocando todas aquelas barragens que você coloca para não entrar água na casa, começava a sair pelo ralo, começa a subir a água. Você não é que vou proteger aqui, não vai proteger nada, começa a subir pelo ralo a água. Então é um desespero. Né? Você não pode sair de casa, você não pode chegar em casa, você não pode fazer nada. E é assustador, eu já passei por isso. E aí seus móveis você perde seus eletrodomésticos, você perde sua paciência, você perde sua saúde. E quem vai pagar isso? Ninguém paga, mas o imposto vai estar lá. Aliás, na Zona Noroeste, além de pagar todos os impostos que você paga IPTU e paga tudo mais, você ainda paga laudêmio. Ainda tem um laudêmio de... Tem um laudêmio, ainda tem de quebra ainda, de quebra, né? ainda tem um laudêmio. Tem um laudêmio, grande parte ali paga laudêmio ainda. E aí é importante que as pessoas que passam por isso e que veem a sua casa invadida ou que tem alguma notícia de algum familiar, pensem muito bem na hora de votar. Não adianta, Guto. Mas tem que pensar bem, não mas pode mais votar nas pessoas que estão aí, João. Tudo bem, eu concordo contigo, mas aí que tá. Que opções nós temos normalmente? Temos que renovar. Toda vez que tem uma eleição... Eu acho que tem que renovar. A gente fala disso. Acertar. A gente fala disso. Só que não tem renovação. É sempre parente de alguém, fulano de alguém, é ciclano de alguém. Então tem que mudar. Mas não aparece a pessoa para... Um caso ou outro, uma boa oportunidade, hein, João? Não, mas não é isso, Gustavo. As pessoas... O Dória em São Paulo é uma... O Dória é uma mudança. Acho que o Dória inspira. Vamos ver daqui a 4 anos. Torço que dê tudo certo, claro. Mas já é uma mudança. Sim. Porque, mas o Amado em São Vicente. O cara Amado também foi. Mas assim, nós precisamos mudar realmente o sistema. Não é só porque a pessoa é parente de político que não vai dar certo ou já está no... Não é isso. Essa regra não é absoluta, é como nenhuma regra é. Mas nós precisamos ter pessoas que tenham bons administradores, que pensem a longo prazo, mas que executem rapidamente. Às vezes São Paulo, né? eu vou toda semana para São Paulo. Já está mudando, tem muita coisa ruim. Não dá para pensar como foi feita num mas dia. está melhorando muita coisa a olhos vistos. Só por fazer de uma forma simples. De gestão diferente. Eu acho que às vezes as pessoas entendem que está embaixo da terra, não se olha. É bueiro, não vou fazer nada que não vai dar voto. Mas se fizer qualquer outra coisa, dá voto. Vai ficar aparecendo. Senhores, infelizmente nosso tempo acabou. Gustavo Amorim, muito obrigado. Quem quiser mais informações, procura por vocês lá na... Contabilidade Riachuelo. Fica na... Oswaldo Cruz 364, que também é Alagoa. Também é Alagoa. Ali é Boqueirão. Ali é Boqueirão, perto do Supercentro Boqueirão. Ali. Perfeito. João Vilela, muito obrigado. Obrigado a todos. Muito obrigado, telespectador. Nós ficamos por aqui. O TV com Debate volta na próxima edição.